Iniciando a gravação. Ok, nossa aula do dia 19/11, de Banco de Dados 2. E vamos lá, já vamos começar, né? Já são 7h36, o combinado era 7h30, né? Já vamos começar. De novo, eu não vou colocar no modo de apresentação, tá? Para eu poder ver vocês, para eu poder ver o chat, né? Se eu coloco no modo de apresentação, aí eu não vejo o que está acontecendo no chat. E o Meet, ele tá dando menos notificação do que ele costumava dar. Antes, pelo menos, eu escutava um barulhinho toda vez que alguém entrava na reunião, que alguém entrava, né? Agora não tá fazendo barulho mais. Então, sempre que alguém entra, não sei, não fico sabendo. A menos que eu esteja olhando. Então, estar olhando aqui, né, para o Google Meet me ajuda a ter o mínimo de interação. Senão eu fico dando aula sem saber quem que tá aí, às vezes até cai a conexão e eu tô dando aula sem saber, né? Dando aula só pro computador mesmo. Já até para de gravar. Bom, vamos iniciar aqui o combinado, não sei se vocês estão lembrados, né? Eu apresentei os planos, apresentei a carta de navegação na última aula. A gente só fez assim, né? Um apanhado geral, a última aula não foi propriamente uma aula, né? Eu peguei ali, né? Falei com vocês durante meia hora, né? Expliquei o que a gente ia fazer, qual que era o planejamento. Então, mostrei o planejamento para a disciplina. Aí hoje nós começamos realmente com aula, tá? E nesse primeiro momento, meu planejamento era o quê? Uma revisão, né? Eu queria rever alguns conceitos. E é isso que eu vou fazer, né? Vou dar essa revisada aí em banco de dados, para depois a gente partir realmente para o que interessa, tá? Eu não sei como é que vocês viram aí a disciplina, né, de banco de dados 1, fizeram ela todinha aí online, né? Fechou, né? Deu tudo certo? Fechou direitinho, gente? Ou ficou alguma coisa faltando? Fechou a carga horária? Fechou o diário? Hein, pessoas? Pode responder no chat. Hein, gente? Vocês estão aí ainda? Ah, tá. Ok. Tá, mas vou dar uma revisadinha por via das dúvidas, né? Tem alguns aspectos que eu achei positivo. Algumas matérias, assim, por um lado a gente consegue tirar alguns aspectos positivos no EAD. Eu achei que algumas matérias de programação, tem a parte boa que o aluno consegue focar mais, ele consegue ver melhor o que está acontecendo, o que o professor está fazendo, né? Porque fica ali, de olho no monitor, não consegue acompanhar melhor quando o professor está fazendo um programa, por exemplo. Por outro lado, o professor não consegue ver qual que é a produção do aluno, né? Muito difícil. Às vezes o aluno gosta de mostrar o que está fazendo, então é mais difícil o outro lado, né? A ida, né, vai, mas a volta é complexa. Então, assim, não sei como é que foi, né? Então é bom a gente falar mais um pouquinho. Sobre o banco de dados, né, a gente sabe que o banco de dados ele vai estar armazenando os bens mais valiosos de uma empresa, que é o quê? A informação, né? Na verdade, a gente vai ter um conjunto de dados e a partir desses dados reunidos, né, dentro de um contexto, a gente extrai a informação. Então, por isso que a gente fala, né, que o bem mais valioso que a empresa tem é a informação. Como que essa empresa lida com esse cliente, né, a partir das informações que essa empresa tem sobre o cliente. E assim, às vezes surge a pergunta, né, a gente trabalha muito com o banco de dados, principalmente relacional. Aí a gente fica pensando, tem hora que a gente para pensar.
tá surgindo novas tecnologias, né? Tem tanta coisa nova surgindo. Será que não vai morrer? Será que de repente a gente não vai acordar e um dia falar assim, nossa, a gente não usa mais banco de dados relacional. Então não vai se usar banco de dados relacional, né? Ninguém precisa mais disso. Será que isso vai acontecer? Bom, não, tá? Não vai acontecer da gente aposentar eles completamente. Até porque a gente tem aí o surgimento de uma nova área, né, uma área importante, que é a questão da ciência de dados, né? E a ciência de dados, gente, ela faz um uso muito grande dos bancos de dados e do SQL, né? Aí eu coloquei aqui um exemplo, ó, vaga de cientista de dados sênior. Eles sempre pedem o domínio do SQL, sempre pede. Tá? Então tá aqui o exemplo de uma vaga, né? Aqui só para vocês terem ideia, né? Como que é o salário de um cientista de dados, né? 6.171. Ele tem que dominar SQL, não tem conversa. Raramente você vai ver uma vaga de cientista de dados que eles não pedem, dentre outras coisas, tá? Nossa, Matalab não, né? Matalab aí é de matar, né? É Matlab, viu, gente? Aqui está escrito. O ECA, Python, né? Alguns algoritmos conhecidos, o KNN, Navibase, árvore de decisão, Random Forest. E, olha lá, SQL, né? Mas eles vão pedir outros databases também, né? É super importante o conhecimento de banco de dados, né? Dessa disciplina de banco de dados na formação desse cientista de dados. É a parte mais importante. Tá? Então, toda vaga de cientista de dados, a gente vai perceber isso. Então, assim, às vezes você fala, mas eu não vou trabalhar na área de banco de dados. Né? Mas vai precisar de banco de dados, nem que seja, né? Se for trabalhar na área de desenvolvimento, vai precisar. Se for trabalhar com programação, vai precisar também. E como que eu faço, né? Para criar um banco de dados, né? De onde é que eu vou partir? Quais são as etapas? Primeira coisa que você vai fazer é o que? A modelagem conceitual. Na modelagem conceitual, você vai ter um DER. Vocês estão vendo aqui direitinho, né? Eu esqueci de perguntar, gente. Vocês estão vendo aqui o meu PowerPoint direitinho? Tá aparecendo tudo certo para vocês? Eu perguntei se a tela estava exibindo aquela hora, mas eu não perguntei se está dando para enxergar direito. Porque de vez em quando dá umas travadas. Eu estou passando os slides. Tá tudo certo. Então tá bom. Eu vou fazer o projeto do banco de dados primeiro, iniciando da modelagem conceitual. Por que eu começo da modelagem conceitual? Porque no primeiro momento eu não devo me preocupar com as tecnologias, tá? Eu vou fazer uma modelagem livre, eu vou deixar meu pensamento livre, tá? Para eu me preocupar somente com os dados, eu não quero me preocupar se eu vou colocar número inteiro, se eu vou criar tabela, eu não quero me preocupar com esse tipo de coisa. Tá? Essa modelagem, então, que a gente fala que é conceitual, em que eu vou construir diagrama de identidade de relacionamento, ela é livre disso. Tá? Eu não me preocupo com esses formalismos aí, que é nativo mesmo do tipo de tecnologia que eu vou utilizar, certo? Depois que eu faço a modelagem conceitual, aí sim eu vou fazer o projeto lógico, tá? O projeto lógico, esse sim, ele já é dependente de tecnologia. Aí eu já tenho que escolher qual é o tipo de SGBD que eu vou utilizar, né? Eu não preciso dizer qual o SGBD, mas eu preciso escolher qual é o tipo. Eu vou utilizar relacional, beleza? Se você vai utilizar o relacional, então você vai ter que fazer uma conversão do seu modelo conceitual para um projeto lógico. Né? A gente tem que aplicar aquelas regrinhas de conversão que vocês viram. Aí de repente eu falo, eu não estou afim de trabalhar com banco de dados relacional. Vou trabalhar com banco de dados orientado a objetos. Então eu vou ter que transformar o meu modelo conceitual para um modelo que é baseado em objeto. Né? Um banco de dados OO. Ou então, né?
a gente tem aí as opções, né, do NoSQL. Aí, nesse caso, eu posso ter diversas opções. Grafo, eu posso ter chave-valor, documento. E a gente tem aí, por último, o projeto físico, tá? Depois que eu obtenho o projeto lógico, aí sim eu vou pensar no projeto físico, tá? Que é a última coisa. No projeto físico, eu não estou falando genericamente de um tipo qualquer. Eu estou falando especificamente de um. Aí, nesse momento, eu vou falar, olha, eu vou utilizar o MySQL, ou eu vou utilizar o SQL Server. Aí a gente foi como se estivesse afunilando ali, né? A gente começa do modelo conceitual, que ele é bem amplo, atende, né, várias situações, aí a gente afunila para o modelo lógico, aí a gente pega o modelo lógico e afunila para o projeto físico. Né? Então a gente foi diminuindo aqui o nosso universo. Bom, aí criando o banco de dados, né? Aí vocês vão perguntar, mas tá, beleza, como é que eu vou criar esse banco de dados na prática, né? Como é que funciona isso na prática? No esquema é bonito de ver, né? Na prática, funciona como? Na prática, todo problema ele vai vir acompanhado de uma descrição, né, que a gente fala esquema de banco de dados. Esse esquema ele sempre vai ter algo do tipo: o banco de dados armazena informação sobre produtos, tais como código, valor, descrição, né, e vai ter ali toda a especificação, o preço do produto, né, um produto ele tem um tipo, esse produto ele é vendido por um funcionário, ele é vendido para um cliente, e aí vai. Então a gente sempre vai ter uma descrição. Inclusive eu queria ter trabalhado isso com vocês, né, lá em análise orientada a objeto, porque teve muita confusão. Eu senti muita confusão lá na hora que vocês faziam um diagrama de classes, em que vocês queriam fazer algo, na hora de fazer o diagrama de caso de uso também. Vocês estavam querendo fazer o diagrama do banco de dados. Muitas vezes, em muitos diagramas que eu olhei, vocês começavam a desenhar diagrama de banco de dados, porque vocês queriam colocar os dados. E os dados, eles vão no diagrama do banco de dados, eles não vão no diagrama de casos de uso, certo? Então é importante distinguir isso, né? Então eu devia ter pedido também, né? Mas como assim, não sabia como é que estava a disciplina de banco de dados, né? É, esse diagrama aqui do banco de dados, né? Devia ter pedido ele. O modelo conceitual, ele vai ser constituído do diagrama entidade-relacionamento, tá? O diagrama entidade-relacionamento, ele vai ter esse jeitão aqui, né? Eu não estou apresentando novidade para vocês, vocês devem ter visto. Fizeram muito, desenharam muito diagrama entidade-relacionamento? Hein, gente? E aí, pessoal? Desenharam muito diagrama entidade-relacionamento? Algumas dezenas, o Adam achou que não foi suficiente, não, mais ou menos. Então, a prática leva à perfeição, né? Então, tem que desenhar mais algumas dezenas ainda. Vamos providenciar. A gente providencia mais um pouco, a gente faz mais alguns. Então, esse modelo conceitual, ele é independente do banco de dados e ele ajuda a entender como que uma aplicação está organizada, tá? Toda vez que eu inicio uma aplicação, eu inicio pelo diagrama do banco de dados. Porque a partir do momento que eu tenho esses dados claros, para mim, eu consigo entender melhor a aplicação, tá? Aí depois que eu entendo como que são os dados, aí eu vou pensar nas funcionalidades que eu vou disponibilizar em cima desses dados. Porque enquanto você não pensa nos dados que você tem que armazenar, parece que aí você começa a pensar nas funcionalidades, aí você pensa assim, é mesmo, faltou tal ação, né? Agora nos dados, quando você fala produto, o que eu tenho sobre produto? Aí você já pensa tudo que você tem associado sobre produto.
Quando você fala lá de cliente, por exemplo, você já vai pensar em tudo que você tem sobre cliente, né? Eu acho mais fácil pensar dessa maneira, né? Eu gosto de fazer primeiro o diagrama do banco de dados. Bom, aqui o que, que nós estamos dizendo nesse DER? Nesse DER aqui, nós estamos dizendo que um produto possui um tipo de produto. Vocês estão vendo aí a cardinalidade? Eu sei que a letrinha está pouco legível, né? Aqui, essa letra N aqui, né, tá pouco legível, mas dá para ler, né? Ficou clarinho aqui. Um produto, ele possui um tipo de produto. Um tipo de produto vai pertencer a N produtos, tá? Cada um desses retângulos aqui a gente chama de entidade, né? Não sei se vocês se lembram. Entidade. Esse losango aqui no meio é o relacionamento, tá? É ele que está vinculando uma ocorrência de produto com uma ocorrência de tipo de produto. Por exemplo, eu tenho lá a impressora, deixa eu ver aqui, impressora Epson L380, por exemplo, que é uma que está ali, que está com o negócio lá entupido, não está imprimindo nada, que é um produto que é do tipo impressora, tá? Então, eu tenho produto e tenho um tipo de produto, certo? E esse relacionamento entre essas duas entidades é que está ligando, né, essas duas ocorrências de entidade. Às vezes a gente escreve um nome para o relacionamento e às vezes não escreve, tá? Quando não escreve, aí a gente fala possui, pertence, tá? A gente costuma usar esses verbos. E a cardinalidade, às vezes a gente escreve a cardinalidade mínima e máxima e às vezes não, só a cardinalidade máxima, tá? Mas é importante escrever a cardinalidade mínima porque ela interfere na hora de fazer a conversão, né? Quando eu for converter esse diagrama de entidade de relacionamento para o modelo relacional, eu preciso saber a cardinalidade mínima quando eu tenho um relacionamento 1 para 1. Tá? Ela vai determinar qual é o tipo de conversão que eu vou realizar, né? Se é para tabela própria, né? Se é para adição de colunas, se é para fusão. Aí aqui nós temos, vocês se lembram como é que é o nome dessas bolotinhas aqui, gente? Às vezes vocês viram um desenho um pouco diferente, né? Às vezes era um elipse. Mas vocês se lembram como é que é o nome dessas bolotinhas aqui, ó? Onde está aqui escrito preço, código, descrição. E lembram também por que tem uma bolotinha que tá pretinha? Pode ligar o microfone, pode falar no chat. Mais ou menos, Matheus. E quando não é pretinho, o que que é? Como é que a gente chama isso? Isso, são os atributos, né? O Anderson falou aí, são os atributos. Aí, o que nos leva ao nome da bolinha pretinha. A bolinha pretinha, o correto de se dizer é atributo identificador, tá? Que vai se transformar em chave primária, porque o nome chave primária, ele é correto de se dizer quando a gente tem um modelo relacional, tabela, tá? Quando a gente faz a transformação desse modelo entidade relacionamento para um modelo relacional, aí a gente fala a chave primária. Mas assim, é porque a gente é muito acostumado a utilizar o modelo relacional, então às vezes a gente olha para isso aqui e fala que ele é chave primária, né? Mas ele ainda não é chave primária. Ele pode ser, ele pode se transformar,
né? Mas no momento em que ele está aqui nesse tipo de diagrama, correto dizer que ele é um atributo identificador, certo? Não é correto dizer que ele é uma chave primária, porque pode ser que eu transformo isso em objeto. Pode ser que o meu banco de dados é orientado a objeto, então não vai ser chave primária. Tá? O termo aí já vai ser outro. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu transformei para o modelo relacional. Agora tá certo eu falar que é chave primária. Aqui é uma chave primária, tá? Eu peguei lá a minha entidade produto e transformei em tabela. Eu peguei minha entidade tipo de produto e transformei em tabela. Aí quando a gente transforma no modelo lógico, nós escrevemos o nome da entidade primeiro, que passa a ser o nome da tabela, aí a gente abre um parêntese. Depois que a gente abre esse parêntese, nós começamos a listar todos os atributos da entidade, né? Vamos listando, colocando um por um. Primeiro vem o atributo identificador. Por que vem o atributo identificador? Porque ele passa a ser a chave primária, exatamente isso aí que o Matheus falou, a chave primária. Aí lá, né, no desenho, aqui no desenho era o código, né? Aqui a gente chamou de COD-PROD, para ficar mais fácil identificar, né? Porque num banco de dados eu vou ter um monte de tabela lá que tem código. Aí na hora de programar, às vezes fica meio confuso, porque eu tenho o código que é do produto, eu tenho o código que é do tipo do produto, eu tenho o código que é do cliente, eu tenho o código que é não sei do que. Então, às vezes, na hora de transformar para o modelo relacional, principalmente porque a gente tem que puxar as chaves estrangeiras, aí a gente muda o nome, tá? Mas isso não tem problema, não. Aí aqui ficou COD-PROD, tá? COD-PROD. Para dizer que ele é chave primária, aqui a gente sublinha. Lá a gente coloca a bolinha pretinha, né? Aqui a gente sublinha para dizer que ele é chave primária. Lá ele é atributo identificador. E depois eu listo os outros atributos normalmente. Desk, prod, preço, prod, code, tipo prod, né? Opa, peraí, code tipo prod, não tinha esse atributo lá, não. Vamos confirmar isso? Ó, o produto, esse negócio passa. O produto, ele tinha 3 atributos: o código, a descrição e o preço. Então, por que surgiu um a mais? Vocês sabem me falar? Por que surgiu um atributo a mais lá? Isso, chave estrangeira, né? É o... Porque foi através do relacionamento, né? Aqui eu tenho que o produto, ele está relacionado ao tipo de produto. Então, eu tenho que vincular essas duas entidades aqui. Né? Todo produto, ele tem um tipo de produto. Como que eu vou dizer isso? Eu aplico as regras de transformação de modelo. E quando eu aplico essas regras de transformação de modelo, vai acontecer isso. Opa, vai acontecer isso. Vai surgir o código do tipo de produto aqui, que é o quê? Exatamente isso que o Matheus falou, chave estrangeira. Né? Agora tá certo o termo, agora eu posso falar que é chave. Aqui eu posso falar que é chave primária, né, o código do produto, e aqui eu posso falar que o código de produto é chave estrangeira. Tá? E código tipo PROD referencia tipo de produto, isso daqui é a anotação de chave estrangeira no modelo relacional. Eu estou dizendo que isso é uma chave estrangeira. Então, essa palavrinha referencia, ela é que diz que isso é uma chave estrangeira. Certo, gente? Combinado? E na hora que a gente estiver fazendo, né, quando a gente estiver realmente vendo lá o conteúdo, porque aqui é uma revisão, né? Quando a gente estiver vendo o conteúdo de banco de dados 2, isso aí vai fazer diferença para a gente. Porque lá vai mudar pouca coisa, é o referências. Lá, ao invés de usar essa palavra referencia, a gente vai usar a palavra referências, tá? Muda pouco. Porque, basicamente, o SQL é uma linguagem declarativa, né? Vocês viram aí um pouco dela, né? É uma linguagem declarativa. Eu escrevo, né? Eu peço, eu faço as coisas do jeito que eu quero, eu especifico o resultado. Eu não especifico o jeito que vai ser feito.
Então, é uma linguagem natural, ela é declarativa, eu só falo, ó, faça isso para mim, né? Eu quero isso aqui, né? Eu não preciso ficar dizendo, igual se fosse uma linguagem Java, uma linguagem C, por exemplo, você tem que ficar mandando fazer for, né? Você tem que ficar dando os mínimos detalhes como que aquilo ali vai ser feito. Né? Em SQL a gente não faz isso, a gente fala, ó, SGBD, se vira, acha tal coisa para mim, e ele vai fazer, né? E aí a gente vai ver isso, né? E é importante já ter esses, né, essa percepção aqui, né, de ver que isso é uma chave estrangeira. Bom, enfim, tipo de produto é uma tabela, produto é outra tabela. Esse campo código tipo prod é uma chave estrangeira que vai estar vinculando as duas tabelas, tá? Então, o que a gente pode perceber? A chave estrangeira, ela foi parar em produto, né? Por que foi parar em produto? Porque isso aí é uma regra de transformação do modelo entidade relacionamento para o modelo relacional. Ela sempre vai ficar do lado N, tá? Eu vou chegar lá também, então eu vou revisar essa parte. Não vou trabalhar com isso agora, não, tá? Mas é uma regra de transformação. Aí assim, mas eu tô falando aqui para vocês que isso é tabela, né? Mas é difícil de ver que isso é tabela, né? Quando a gente faz o modelo lógico, isso aqui, essa partezinha em azul, é suficiente para dizer que é o modelo lógico. Mas se a gente quisesse realmente ver, nós podemos desenhar um exemplo, tá? Não é necessário fazer mais do que isso, não. Mas se a gente quiser desenhar um exemplo, nós podemos. Aí aqui nós fizemos exatamente isso, ó, nós desenhamos um exemplo. Nós temos a tabela tipo de produto e nós temos a tabela produto. O tipo de produto, nós temos dois produtos, né? Nós temos dois tipos, aliás. O tipo de produto 1 e o 2. A descrição deles, né, computador e impressora, respectivamente. E lá em produto, eu tenho o produto 1, 2, 3 e 4, que é o PC Desktop modelo X, PC Notebook ABC, impressora jato de tinta e impressora laser. O preço deles, né, 2.500, 3.500, 600, 800. O código do tipo de produto, 1, 1, 2, 2. Então, assim, através disso daqui, dessas duas tabelinhas, vocês conseguem me falar que tipo de produto, né, a descrição do tipo de produto, que é o produto com código número 3? Qual que é? Qual que é a descrição do número 3? Isso. Tá travando, Matheus? A minha pergunta foi a seguinte: se eu der o código do produto, vocês conseguem me falar a descrição do tipo de produto? Beijo chegou. Oi, Beijo, tudo bem? Aí o Anderson falou aí impressora, tá? Entendeu? Tá certo. O pessoal fala assim, né? Para saber onde está a corrupção, siga o dinheiro. Nesse caso aqui, gente, para saber da informação, siga a chave estrangeira, né? A chave estrangeira aqui é o código do tipo de produto. Então, quando eu falar para você o código do produto, né? Falar o código do produto número 2, por exemplo. O produto número 2 é o quê? É o PC Notebook ABC, 3.500. Código do tipo de produto é 1. Aí eu pego essa informação aqui do código do tipo de produto 1 e jogo lá na outra tabela, na de tipo de produto. Quando eu jogar esse 1 lá na tabela de código do tipo de produto,
eu vou descobrir que é o quê? O computador, tá? Então, a gente vai seguindo aqui a chave estrangeira para a gente... Isso, 3 é a impressora jato de tinta, isso, exatamente. O produto é a impressora jato de tinta, mas o tipo de produto é impressora. Ela é do tipo impressora. Mas se eu pegar o produto 2, né, ele é do tipo computador. Se eu pegar o produto número 4, impressora laser, qual que é o tipo? É o tipo impressora. E assim vai. Então, você pega ali e joga na outra tabela. Pega a chave estrangeira e joga ali. Certo, gente? A descrição, exatamente. É, Continuando, entendido, gente? Isso, a descrição, Jaqueline, né? É porque a gente está pegando a descrição. Aqui, né, a gente colocou desk, tipo, prod, né? Às vezes a gente faz essas, coloca os nomes assim, né? Todo concatenado. Certo. Mas existe também o modelo físico, né? A gente falou aqui brevemente do modelo conceitual, né, que é o desenho. A gente falou do modelo lógico, que é essa especificação das tabelas, no caso do modelo relacional, mas não é a única coisa que existe em banco de dados. Tanto que nessa disciplina nós vamos trabalhar também o NoSQL. Dentro do NoSQL a gente vai falar de todas as possibilidades, inclusive vai ser tema de seminário, né? Cada um vai pegar aí um tipo diferente de SGBD NoSQL. Mas tem também esse modelo físico, e o modelo físico ele é importante para quem? Por quê? Primeiro, porque eu preciso implementar o banco de dados, e vai ser fisicamente, tá? E cada SGBD ele tem seu próprio dialeto. Se eu pego uma SQL, ele tem o seu dialeto, que não é a mesma coisa do SQL Server, tá? Cada um, então, ele tem o seu próprio jeitão de fazer as coisas. Então, não dá para eu pegar um exemplo lá de um e jogar no outro, né? Eu tenho que saber exatamente qual SGBD que eu vou utilizar. E a gente tem também um pessoal que trabalha especificamente com banco de dados. E esse pessoal que trabalha com banco de dados, muitas vezes eles têm que fazer o que a gente chama de tuning, né? Esse tuning é o ajuste do banco de dados, então eles têm que otimizar o banco de dados, eles têm que melhorar o funcionamento do banco de dados. Então, eles vão, às vezes, trocar o tipo dos dados, né? Eles vão fazer operações que vão estar otimizando esse banco de dados, né? Otimizar o desempenho das operações em cima do banco de dados. Vocês tinham usado aí, né, o PHP MyAdmin para fazer os bancos de dados, né? Que nada, gente, não, né? Deixa disso, vamos usar isso aqui, ó. Create table, assunto, sigla, descrição, primary key, né? Vamos fazer o negócio do jeito mais legal. Para inserir, não é esse negócio de clicar em botãozinho, não. Ó, assim, ó. Insert, into, assunto, né? O assunto aqui é o nome da tabela. E aqui são as informações que vão ser inseridas. Tá? Então, a gente vai trabalhar assim. Mas a gente vai ver isso com mais detalhes, viu, gente? Eu tô passando rapidinho, pus a carinha do gatinho assustada aqui, né? Mas como vocês tiveram aí uma introduçãozinha, né? Eu acredito que vocês não vão assustar, não. E não é para assustar ainda, não, porque assim, a gente nem começou isso aqui, nem vamos começar agora. Por enquanto é só uma revisão. Então, esse aqui é assunto para depois. Ah, as aspas precisa. Dessas daqui precisa, né? No Create Table não precisa, não. Tá? No Create Table elas são dispensáveis. Agora, nos dados é necessário. Né? Nesse insert into assunto, a análise. Por exemplo, o a e o análise precisa porque é caractere e string, sequência de caracteres, aí precisa. Agora, essas aspas aí no nome dos campos da tabela, totalmente desnecessário.
Aí, vou reduzir aqui que fica mais fácil para passar. Outra coisa que a gente precisa mesmo falar é o SGBD, né? O Sistema Gerenciador. Eu acredito que não daria erro, não, tá? Mas elas são desnecessárias. O SGBD é o Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Aí tem gente que fala Sistema de Gerência de Banco de Dados, que quer dizer a mesma coisa, né? É o que vai auxiliar a gente a organizar esses dados, a inserir os dados, né? Ele que vai estar organizando tudo e facilitando a nossa vida, né? E facilitando também esse compartilhamento de dados. Por exemplo, nós temos aqui o sistema de banco de dados. Toda vez que eu tenho um sistema gerenciador do banco de dados, mais o banco de dados, que são os dados em si, né? Os dados ali, vamos dizer, se eu tenho uma aplicação ali sobre pessoas, né, que vai estar armazenando informação sobre pessoas, e eu tenho um sistema gerenciador de banco de dados, eu tenho o que a gente chama de sistema de banco de dados, tá? E aqui eu tenho os usuários. Esses usuários aqui do meu sistema de banco de dados, eles são pessoas também, né, eles são programadores, mas eles também são aplicativos, tá? Eles podem ser aplicativos que vão estar fazendo consultas a esses dados, né? Então, eu tenho meu sistema de banco de dados, eu tenho esses programas aplicativos, né? Eu tenho os programadores, né? Eu tenho pessoas que estão fazendo consultas a esses dados. Aí aqui, né, eu tenho esses programas aplicativos e essas consultas, e depois eu tenho esse retângulo aqui em que eu tenho o software do SGBD, eu tenho o software do sistema gerenciador do banco de dados. Dentro desse software, eu vou ter um dos módulozinhos aqui, que é esse retângulo aqui, né, esse primeiro retângulo que está aparecendo, eu sei que vocês não estão vendo meu ponteiro, né, eu já eu não tô dando esse fora mais não, eu já sei que vocês não vêem, antes eu pensava que via, né, mas agora eu já sei que não vê. Então, processador otimizador de consultas. Esse primeiro módulozinho aqui, né? A gente escreve a consulta às vezes do jeito mais porco que tem, cheio de feiura, de produto cartesiano, né? E depois põe o select, faz aquela coisa feia, horrorosa. Ele vai lá e dá uma organizadinha para ela ficar mais rápida. Tá? Então, esse processador otimizador de consulta ele serve para isso. Então, mesmo que a gente faça uma consulta mal feita, ele vai dar um jeitinho de dar uma melhorada nela e fazer da melhor forma possível, fazer com que não se perca tanto tempo fazendo a consulta. Porque quando a gente tem um banco de dados pequeno, funciona tudo lindo, maravilhoso. Mas o mundo ele não é lindo, maravilhoso, o mundo é cruel. Então, as tabelas são grandes, são enormes, são gigantes. Aí você pega uma aplicação em que você tem milhões de linhas, né? E aí, quando você vai fazer um produto cartesiano numa tabela com milhões de linhas, fica muito pesado, né? Aí a aplicação fica lenta, aí as pessoas põem a culpa no programador, que não sabe programar, e a culpa às vezes não é do programador, né? Mas o SGBD ele tenta contornar a situação. Aí nós temos aqui um outro módulo, que é o software para acessar os dados, né? Ele vai fazer o uso dos metadados, que são as explicações sobre os dados, e aí ele vai acessar esses dados, né? Tá aqui, ó, esses cilindros, tem dois cilindros aqui embaixo, né? Que é a definição dos dados armazenados, os metadados, e depois a gente tem um outro cilindro aqui, os dados armazenados. Aí ele vai fazer esse software que vai acessar os dados, ele vai pegar a explicação dos dados primeiro, né, como se fosse um manual sobre os dados, e aí depois ele vai lá nos dados armazenados, vai pegar tudo e vai puxar os dados. Aí ele vai pegar esses dados e vai mostrar lá para o programa que solicitou os dados, ou para o programador que está fazendo consultar os dados. Gente, alguma pergunta até aqui?
Não? Vocês estão muito quietinhos. Eles ainda estão vivos, a conexão ainda tá funcionando. Aí, tá aí. Agora apareceu. Aí, tá, beleza. Acorda, gente. Às vezes você está dormindo aí, né? Acorda. Eita, capítulo 2 já, ó. Já vimos um capítulo de revisão. Abordagem, entidade e relacionamento. Passei o material para vocês lá no Moodle, viram? É esse capítulo, esse é o capítulo do livro do Reuser, Carlos Alberto Reuser, que é de um livro de uma série de resumos. Não sei se foi esse livro que vocês usaram em banco de dados Zoom. Foi? Se eu tivesse câmera, né, eu ia mostrar aqui para vocês qual que é o livro, mas eu não tenho câmera, eu estou usando desktop. Estou tentando montar um estúdio, mas não está dando muito certo, não. Enfim, é um livro rosinha, com a capa verde com rosa, que eu uso. Tá? Então, esse material aqui é desse livro. Continuando aqui, né, o que o Reuser fala sobre a entidade, né, que é essa coisa aí que a gente modela ela no diagrama da entidade de relacionamento como um retângulo. É um conjunto de objetos da realidade modelada sobre os quais deseja-se manter informações do banco de dados. Tá? Então, eu quero fazer lá um sistema que é um sistema acadêmico, alunos, notas de alunos, disciplinas, professor, curso. Então, tudo isso aí que eu falei é o quê? São entidades, são coisas sobre as quais eu quero manter informação, certo? Então, tudo isso cai na definição de entidade, ou não. Tem que tomar cuidado, né? Vamos supor que eu tenho um sistema sobre carros. Eu quero modelar informação sobre carros, né? Aí, a imagem do Luiz aí é um caminhão, né? Beleza, eu quero modelar informação sobre o caminhão também. O caminhão aí, não sei se é cinza, se é branco, não estou enxergando direito. Aí eu quero armazenar informação sobre a cor dos carros. A cor é uma entidade? Não, a cor é só um atributo, tá? Então, nem sempre tudo é entidade. Às vezes pode ser só um atributo de entidade, certo? Aí aqui tem alguns exemplos, né, da pizzaria, do banco, né? O que eu vou ter de entidade em uma pizzaria? Será a pizza seria uma entidade? Sim, né? Eu tenho várias informações sobre a pizza. Eu tenho os ingredientes da pizza, eu tenho tamanho da pizza, eu tenho o preço, eu tenho os pedidos, eu tenho um monte de coisa sobre a pizza, né? Informação. O banco é a mesma coisa, eu tenho várias coisas sobre o banco. Eu vou ter os clientes, as contas dos clientes, eu vou ter. Que mais, gente? Me ajuda aí. Que mais que seria entidade num banco? Pensa aí, gente. Me ajuda aí, André. Fala aí que mais de folha de pagamento? Pode ser, né? Porque tem funcionário do banco. Não, folha de pagamento seria um relatório. Seria um tipo de relatório, não pode ser entidade, não. Mas o funcionário seria. Empregado seria. Empregado, sim. Que mais? Ajuda aí.
Cadê o André que não falou nada hoje? Gerente. Acho que no banco tem. É, o gerente ele entraria lá na tabela de empregado. Ele seria um atributo. Talvez uma chave estrangeira. Vamos lá, eu quero entidade, gente. Quero só entidade. Gerente não poderia ser uma entidade, não. O que seria entidade em um banco? Conta, sim. O que mais? Só os empregados e a conta? Tem mais nada, gente. Cliente, né? Empréstimo. Eita, tô achando que vocês não acordaram ainda não. Tá bom. Então aí a gente falou, né, os empregados do banco. Então eu teria empregado é uma entidade. Parceiros pode ser também. Então os empregados, os clientes, parceiros, os empréstimos, tudo isso é entidade, né? E essas entidades elas têm relacionamentos. O cliente faz empréstimo. Função do banco seria tributo? É, não, a função do banco, ela não necessariamente entra no diagrama do banco de dados, tá? A menos que a função do banco gere informação que precisa ser armazenada, né? Por exemplo, se o banco realizou um atendimento, esse atendimento, ele precisa ser armazenado? Se sim, então, nesse caso, você gera uma entidade chamada atendimento. Se não, eu não preciso armazenar informação sobre o atendimento. Então, não tem necessidade, tá? Mas toda a função do banco, atributo, não, tá? Porque o diagrama do banco de dados é só para dados mesmo. Eu quero saber quais os dados que eu preciso manter, e que em algum momento eu vou precisar gerar um relatório sobre eles, certo? É nesse sentido mesmo, a gente tem que pensar. O que em algum momento eu vou precisar de um relatório? Eu vou precisar de um relatório sobre o quê? Eu vou precisar de um relatório de todos os clientes. Eu vou precisar de um relatório sobre todos os funcionários. Eu vou precisar de um relatório de todas as contas, tá? A gente não coloca ações no diagrama do banco de dados. Só que assim, só a entidade, ela não é suficiente. A gente precisa de mais coisa, né? Que é o que eu falei para vocês agora. Nós precisamos do relacionamento, nós precisamos do atributo e nós vamos precisar também de generalização e especialização. O atributo, que é justamente o que a Jaqueline comentou aí agora, ele vai ser o quê? Ele vai ser características da entidade. Então, quando eu falo assim, cliente, o que eu preciso realmente saber sobre o cliente?
que vocês acham? O que seria importante saber sobre um cliente do banco? Dá exemplo aí para mim. Esses são os atributos, tá? Aí você perguntou aí, as funções são os atributos? Não, tá? Os atributos, eles sempre vão ser aquelas características das entidades. Então, eu vou lá e defino a entidade, depois eu venho com as características sobre ela, que eu preciso saber. Então, vamos lá. Sobre o cliente. Quais são as características? Eu preciso saber se o cliente é alto? Não. Preciso saber se o cliente é moreno, se ele é branco, se ele é... Não. Eu preciso saber se o cliente é pessoa física ou jurídica? Preciso. O que mais, hein, gente? O que mais que eu preciso saber do cliente do banco? Coloca aí no chat para mim. Mais exemplos de atributos sobre os clientes do banco. Isso, endereço, nome, telefone, exato. Se ele é pessoa física, se é pessoa jurídica, né? Que mais que a gente pode perguntar? Se for pessoa física, a gente pode perguntar também a data de nascimento, né? E por aí vai. O relacionamento, ele serve para vincular uma entidade na outra, né? No caso aí a gente falou que o cliente, ele tem empréstimos no banco. Ah, vamos ver, apareceu mais coisa. Nome, endereço, pessoa física, jurídica, telefone, cidade, estado, saldo. Hum, interessante aí esse saldo. O saldo, ele pode ser um atributo da conta do cliente, não pode? Tá? Então, esse atributo saldo, ele pode vir para o cliente através de um relacionamento. Que relacionamento? Entre cliente e conta. Tá? Então, às vezes, ele não seria um atributo do cliente, mas da conta, e eu consigo obter através do relacionamento. Ai, que lindo, vocês já conseguem, né, pensar sobre isso. Como é que fica isso na hora de fazer os SQL da vida? É junção. Aí eu faço uma junção, porque toda vez que eu tenho que extrair informação de duas entidades que estão relacionadas, eu tenho que fazer a junção de duas tabelas. Tá? A princípio, eu tinha o quê? Duas entidades separadas lá no meu diagrama de entidade de relacionamento, que foram transformadas em tabelas, que viraram duas tabelas separadas. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a junção das duas. Aí, eu faço uma consulta com junção. Aí, fica lá, né, os meus inner join, left outer join. Aí, eu faço essas consultas e aí eu vou conseguir obter informação de duas tabelas ao mesmo tempo. Tá? Mas o saldo seria atributo não do cliente, mas da conta. E se o cliente tivesse mais de uma conta? E aí fica uma junção muito bonita, porque além de fazer essa junção, você tem que somar, você tem que fazer agregação, somando. Bonito demais a conta. Vamos chegar lá, mas não hoje. Hein, gente? Vocês chegaram a ver alguma coisa disso? Eu já estou falando da parte da linguagem de manipulação de dados dentro do SQL, né, a DML. Vocês chegaram a ver ou vocês viram só a criação de tabelas mesmo? Vocês viram alguma coisa de consulta, consultar dados do Select? Hein, gente? Viram alguma coisa ou não? Estão tentando lembrar? Tipo assim, ó, Select. Viram o básico? Tipo, Select nome from cliente. Desse jeito aqui, viram?
Agora sim não viram, não. Né? Desse último jeito aqui não viram, não. Tá. A gente vai ver muito desse jeito aqui. Vamos tirar isso aqui, porque não é assunto para agora. Depois. O relacionamento. O que é o relacionamento? Vai ser a associação entre as entidades. Tá? E é por meio do relacionamento em que a gente vai estar obtendo as informações. Assim, se a gente vai trabalhar com esses bancos de dados, né, seria tão mais simples a gente colocar tudo numa tabela só, né, ficaria tudo uma coisa só, não precisaria de junção, não precisaria de nada, né. Mas em compensação eu poderia ter tabelas muito grandes, isso aí é difícil de manipular, e eu estaria dispensando uma coisa que existe, né, no caso dos bancos de dados relacionais, que chama álgebra relacional. Existe muito estudo em cima disso, existe o cálculo relacional, e isso tudo funciona muito bem. Tá? Então a gente não abre mão dos relacionamentos, a gente precisa desses relacionamentos, né? A gente precisa que aconteça essas associações entre as entidades, certo? O que está retratando esses relacionamentos? Quem está em qual departamento? Tá? O relacionamento ele me responde esse tipo de pergunta. Qual o tipo do produto? A gente acabou de ver um exemplo em que a gente tinha duas tabelas, em que a gente olhava para as duas tabelas e a gente conseguia dizer qual era o tipo de produto, né? Eu via a tabelinha de produtos e eu conseguia falar, ó, esse produto aqui é do tipo impressora, esse produto aqui é do tipo computador, esse produto aqui é do tipo impressora. Então eu olhava cada linha lá e conseguia falar qual era o tipo de cada um deles. Outra coisa que eu consigo responder também olhando para os relacionamentos. Quem tem consulta com qual médico? Né? Então, eu vou olhar lá para as tabelinhas e vou conseguir falar isso aqui. Qual conta pertence a qual cliente? Tá? Então, é lógico que vai depender da realidade que você está modelando. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho a lotação. Num departamento, eu tenho a lotação de pessoas. Uma pessoa está lotada num departamento. Então, esse relacionamento de lotação, ele está me dizendo onde que está a Maria. Né? A Maria está lotada no departamento de vendas, por exemplo. Tá? Então, é como se ele estivesse respondendo a essa pergunta, né? Onde está a Maria? O relacionamento, ele serve para isso, né? Para fazer essa associação entre as ocorrências de entidade. Então, eu tenho uma ocorrência de departamento, que é o vendas, por exemplo. E eu tenho uma ocorrência de pessoa, que é a Maria, por exemplo. E aí ele está me falando, ó, a Maria está no departamento de vendas. Nesse caso aqui, né, aí tem a pergunta, né, relacionamentos são sempre a dois? Não, às vezes pode ser um só, né, é o autorrelacionamento. Um exemplo que a gente tem aqui é a pessoa que tem um casamento com uma pessoa. Como assim? A pessoa é casada com ela mesma? Não, né? De jeito nenhum. A pessoa é casada com outra pessoa, porque quando a gente fala que entidade pessoa, eu tenho várias pessoas dentro da entidade pessoa, tá? Porque vamos pensar, isso aqui, pessoa, quando eu transformar, né, o diagrama entidade relacionamento em modelo relacional, não vai virar uma tabela? Dentro de uma tabela pessoa, eu não posso ter várias pessoas, né? Cada retângulozinho desse aqui não vai virar uma tabelinha? Então, aqui, uma tabelinha pessoa tem um monte de pessoa lá dentro. Aí, o que eu estou dizendo aqui nesse diagrama? Que uma pessoa tem um casamento com outra pessoa. Então, uma pessoa que está lá dentro da tabela pessoa é casada com outra pessoa. É isso que eu estou dizendo. Só que elas vão exercer papéis diferentes. Uma pessoa é o marido, outra pessoa é a esposa, né? Então, a Maria é casada com o João. Não significa que a Maria é casada com a Maria só porque, né, a pessoa não vai ser casada com a árvore, né, a gente não está na Índia isso é comum, né, então a gente vai ter ali uma pessoa que vai estar exercendo
papel de marido, a pessoa que vai estar exercendo o papel de esposa. Então, um marido que é casado com uma esposa que é casada com um marido. E o relacionamento é esse, de casamento, né? O tipo de vínculo que essas pessoas têm é esse, de casamento. E a gente chama de autorrelacionamento, que é uma ocorrência da entidade que é relacionada a uma ocorrência da mesma entidade. É pessoa com pessoa, tá? É isso. Vocês já tinham visto esse autorrelacionamento antes, né? Hein, gente? Já viram o autorrelacionamento? Sim ou não, gente? Estão em dúvida se viram, se não viram? Não tem certeza? Tá. Então vamos continuar. Porque assim, entendo que eu estou fazendo. Tudo bem. Então agora, né, para quem não lembra, ou então para quem acha que não viu, eu lhes apresentei o autorrelacionamento. A cardinalidade, eu tenho certeza que vocês viram, né? A gente usa cardinalidade para dizer quantas ocorrências de uma entidade está ligada a uma ocorrência de entidade. Nós podemos utilizar cardinalidade mínima e máxima. Alguns autores, né, quando você pega um material, um diagrama de entidade de relacionamento, alguns autores colocam só a cardinalidade máxima, tá? Mas é bom a gente utilizar a mínima e a máxima, certo? Tá desenhando aquilo ali do autorrelacionamento, ó, isso aqui chama de diagrama de ocorrência, tá? Quando a gente fica meio em dúvida sobre o que está acontecendo, né? E a gente quer entender, ó, aqui eu tenho várias pessoas, ó. Pessoa P1, P2, P3, P4, P5, até a pessoa P8. E aqui eu tenho relacionamento. O relacionamento, ele relaciona duas pessoas, né? Não tem duas linhas aqui, ó. Uma linha aqui chegando, e outra saindo aqui do relacionamento. Então, eu tenho uma pessoa que tem um casamento com outra pessoa, certo? Aí aqui é isso que está dizendo. Eu tenho uma pessoa que tem um casamento com outra pessoa, só que um exerce o papel de marido, outro de esposa. No caso aqui, ó, P1, P3. Então, é um P1 que é o marido, P3 que é a esposa. E aqui, P6, P8. Então, P6 que é o marido, P8 que é a esposa. Tá? Isso aqui a gente chama de diagrama de ocorrência. Mas aí depende, né? No caso do casamento, é um só, é um com um. No Brasil, né, um marido pode ser casado com uma esposa pode ser casada com um marido, relacionamento um para um. Mas a gente tem relacionamentos que não são um para um, né? No caso aqui, um paciente pode se consultar com quantos médicos? Com vários médicos. Um médico pode consultar quantos pacientes? Vários pacientes. Tá? Então, se eu fosse armazenar aí as consultas em um banco de dados, né? A Carolina não está aqui hoje, não, né? Ah, não. A Carolina fez um trabalho sobre isso, que tinha consulta e que tinha médico. Se eu fosse relatar isso aqui no banco de dados, eu teria que colocar um relacionamento N para N, né? O médico ele pode estar consultando vários pacientes, o paciente pode se consultar com vários médicos. Tá? Meu banco de dados ele tem que ser capaz de armazenar isso. Então, uma mesma ocorrência aqui, ela pode se ligar a qualquer paciente, né? E um paciente a qualquer médico. Só que aqui eu teria duas entidades, eu não teria nesse formato aqui não, né? Eu teria três retângulos. Um para paciente, um para médico e o outro para relacionamento, que vai estar ligando médico com paciente. Esse aqui deu dois, por quê? Porque é pessoa com pessoa. Aí aqui a gente está mostrando como que é feita a leitura, né? Um departamento tem a lotação de N empregados. Um empregado está lotado em um departamento. Tá? Eu sempre falo um do lado que eu começo a leitura. Eu posso ler da direita para a esquerda, na verdade eu devo ler, né? Da direita para a esquerda e da esquerda para a direita, mas eu sempre falo um primeiro,
tá? Independente se o número que está lá é 1 ou se é N. Sempre falo 1 primeiro. Então, um departamento, um empregado, sempre começo falando um. Um departamento tem a lotação, aí depois eu falo N, ó, N empregados. Um empregado está lotado em um departamento. Certo, gente? Vocês são tranquilos quanto a isso de ler os diagramas, as cardinalidades? Tá? Porque eu não posso falar assim, departamento, lotação, N empregado, fica errado. Tá? A gente não lê esse aqui na hora que a gente está indo. Esse azul aqui, ó. Esse primeiro azul que aparece aqui em departamento, quando a gente está fazendo a ida. Eu não vou ler ele. Do mesmo jeito, quando eu estou fazendo a volta, eu não leio esse N que está em vermelho. Certo? Então, um departamento tem a lotação de N empregados. Um empregado está lotado em um departamento. Vira que quando eu faço a volta, eu nem falo N, eu nem leio esse N, ele nem existe. Porque eu sempre falo primeiro. Um departamento, um empregado. Tá? E a gente lê a ida e a volta para poder ler as duas cardinalidades envolvidas. Certo, gente? Aqui, a gente tem os tipos de relacionamento. Tá? Esses relacionamentos aqui eles são binários. Não, binário não, né? Tem relacionamento, um autorrelacionamento aí. No caso, esse primeiro tipo de relacionamento aí, ele é 1 para 1. A cardinalidade dele é 1 para 1. Então, um marido tem um casamento com uma esposa tem um casamento com um marido. Nesse caso aí de autorrelacionamento, a gente fala do papel das entidades, porque é meio sem sentido a gente falar que uma pessoa tem um casamento com uma pessoa tem um casamento com uma pessoa. Então, a gente usa o papel das entidades nesse caso. Já o segundo diagrama, a gente está dizendo que um empregado está alocado a uma mesa. Uma mesa está alocada a um empregado. Já aqui nós temos relacionamentos 1 para N. Como que eu leio isso? Um aluno está inscrito ou tem a inscrição em um curso. Um curso tem a inscrição de N alunos. Esse N, a gente pode falar ele vários, a gente pode ler vários também, tá? Como que ficaria lendo desse jeito? Um empregado, ó, quando o relacionamento está em branco, eu falei que a gente pode ler pertence, possui. Então, um empregado possui vários dependentes. Um dependente pertence a um empregado. Tá vendo que eu sempre começo falando um? Um empregado possui vários dependentes. Esse vários aqui eu tô lendo o N. Um dependente pertence a um empregado, tá? Então, esses aqui são exemplos de relacionamento 1 para N. Por último, aqui a gente tem o autorrelacionamento, que é entre supervisor e supervisionado. Um empregado aqui, ó, ele está no relacionamento de supervisão. Então, um supervisor, ele faz a supervisão de N, ou seja, de vários supervisionados. Um supervisionado tem a supervisão de um supervisor. Entendido, gente? Alguma dúvida até aqui? Beleza? Por último, nós temos relacionamento N para N, muitos para muitos. Um engenheiro está alocado para vários projetos. Um projeto tem alocação de vários engenheiros. A parte de N para 1 confunde? Ah, sim. Dá umas confundidas, tá? Tem que tomar muito cuidado para sempre falar um primeiro.
e não lê o contrário. Tá? Então, sempre lembra que você tem que começar falando um. Quando você começa falando um, você não vai, você esconde a primeira cardinalidade que aparece, você nunca fala a primeira que aparece. Né? Se você está lendo da esquerda para a direita, então você esconde a primeira que aparece mais à esquerda e lê só a da direita. Se você está lendo da direita para a esquerda, então você esconde a que está mais da direita, você fala um, e aí você lê só a que está mais à esquerda. Tá? Então, você sempre ignora a primeira que aparece. Porque quando é um para um, quando é um para N, você não vai cometer esse erro, né? Agora, quando é um para N ou N para um, né, que é a mesma coisa, só muda a ordem que você desenhou, você pode cometer esse erro, né? Então, a dica é essa: você sempre fala um primeiro. Então, um aluno faz a inscrição, ó, ignorei o N, tá vendo? Não vi o N ali, ó, esquece ele. Um aluno, já falei o um. Um aluno faz a inscrição em, agora eu olho um, ó, um curso. Agora eu vou ler ao contrário, da direita para a esquerda. Um, já falei um porque eu falo um obrigatoriamente. Um curso tem a inscrição, ignorei o um, tá vendo? Eu não vou falar aquele um que aparece logo depois da entidade, eu ignoro ele. Mas eu falo um antes de tudo, antes de saber o que que tem. Um curso, tá vendo? Um curso, ignoro um e falo, um curso tem a inscrição de, agora eu falo a cardinalidade, vários alunos. Um aluno, como é que é? Um aluno se inscreve em N cursos? Ah, sim. Deixa eu explicar por quê. Isso aí você tem que olhar para o problema, tá? Por exemplo, aqui dentro do, do IF Goiano, um aluno, ele não pode fazer vários cursos ao mesmo tempo. Um aluno, ele tem que estar matriculado em um único curso. Ele não pode fazer dois cursos superiores num determinado momento no tempo. Ele não pode estar inscrito no GTI e no SI ao mesmo tempo, por exemplo. Tá? Eu estou supondo que seja assim, né? Vamos supor que exista essa regra. Então, aí é um para N, não é N para N. Porque senão, do jeito que você está falando aí, seria N para N, certo? Ou seja, depende do problema. Tá? Porque se você coloca desse formato que você está falando aí, então quer dizer, o aluno poderia estar fazendo 5 cursos se ele quisesse, né? E aí você tem uma instituição em que isso não pode, não é verdade, ele só pode estar matriculado em um único curso, né? Vamos supor que o aluno pode fazer só uma disciplina. Então, nesse caso também seria um para N. Tá? Então, depende do problema, depende de como você está formulando. Depende do que é pedido, o que seu cliente chega e te fala, certo? Não é questão do diagrama em si, não, depende só do problema. Agora, se eu chegar e falar assim, olha só, Jaqueline, vamos modelar um sistema acadêmico. Nesse sistema acadêmico, o aluno ele vai estar matriculado em um curso só, mas ele pode ter cursado vários cursos no decorrer do tempo. Aí, por exemplo, ele fez o SI, aí ele terminou, ele pode fazer o curso de agropecuária, se ele quiser agropecuária, não, agropecuária é ensino médio, não pode, né? Ele pode fazer engenharia agrícola, se ele quiser. Então, quer dizer, ele pode, eu vou colocar que o aluno pode estar em dois cursos, né? Então, eu vou colocar N. Aí já é N para N, certo? Mas aí eu vou ter que criar uma informação a mais no meu banco de dados para dizer que no momento ele está matriculado nesse curso, né? Em um único curso. Mas aí o relacionamento é N para N. Por quê? Porque aí a gente chama isso de aspecto temporal. Porque quando eu pego a dimensão do tempo, aí eu tenho um relacionamento N para N, certo? Tá? Então, você olha para o problema. Tá? O que define é o problema, é o jeito que o seu usuário, né, que o seu cliente descreve o problema. Né? Se eu quero armazenar informação sobre o cliente do banco, aí eu vou falar assim, no meu banco o cliente não pode ter mais de uma conta, não.
né? Então, um cliente pode ter uma conta. Uma conta pertence a um cliente, é um relacionamento um para um. Agora, se eu falo para você, ó, no meu banco, um cliente ele pode ter várias contas, mas uma conta é de um cliente só. Aí, um relacionamento um para N. Agora, se eu falar para você, ó, no meu banco, um cliente pode ter várias contas, e uma conta pode ser de vários clientes, né? Se eu falo assim, pode ser até de 4 clientes, aí é N para N. Então, depende do problema. Tá? E aí tem que tomar cuidado na hora de ler. Nesse caso aqui, né, o engenheiro, ele pode estar alocado a vários projetos. E um projeto pode ter alocado vários engenheiros. Aí, no caso, a gente está modelando a realidade de uma empresa que é assim que funciona. Mas, assim, vai ter empresa que às vezes não acontece isso. Vai ter empresa que o engenheiro trabalha em um único projeto de cada vez. Aí vai ser um para N, não vai ser N para N. Um médico consulta vários pacientes. Um paciente se consulta com vários médicos. Isso aqui a gente tem aspecto temporal, mas se a gente estivesse pegando assim, ó, em cada momento no tempo, né? Se o meu sistema ele retratasse qual é o paciente que está dentro do consultório do médico nesse momento, o meu sistema ele não guarda informação ao longo do tempo, né? Ele só guarda qual é o paciente que está no consultório do médico. Ele seria N para N? Ele não seria, porque dificilmente você coloca dois pacientes juntos no consultório ao mesmo tempo, né? Geralmente entra um paciente cada vez. Aí aqui a gente tem peça e fornecedor. Gente, eu vou só terminar esse slide e a gente finaliza a aula, tá? Peça, fornecedor. Um fornecedor, ó, começa sempre do um, né? Um fornecedor, ele tem a capacidade de fornecer N peças, várias peças. Uma peça, ela é fornecida por N fornecedores, tá? Relacionamento N para N. E esse último autorrelacionamento, a gente pode ter autorrelacionamento N para N também. Eu tenho um composto está na composição de N componentes. Um componente tem sua composição N compostos. Tá? Então, relacionamento N para N. Gente, mais alguma pergunta? Tá? Por enquanto a gente está só revisando. Eu estou sempre confirmando com vocês, porque assim, se eu apresento um conceito novo, né, aí talvez vocês fiquem em dúvida, né, e queiram perguntar, queiram saber alguma coisa, mas assim, não é esperado que eu esteja apresentando conceitos novos para vocês até o momento, né, porque coisas que vocês teriam que ter visto, tá? Então tá tranquilo. Na próxima aula a gente continua, né, nesse módulo é mais a revisão mesmo. Eu não costumo me alongar muito em revisões, certo? Aí chega um momento que eu vou parar, eu vou na revisão até onde der, né? Mas aí a gente para. Essa semana já parou a revisão, né? Já acabou. Nossa, passou rápido. Essa semana já não tem mais aula da gente, não, né? Eu deixei coisa no Moodle para vocês, tá? Tem material para vocês lerem, viu? E na segunda-feira nós temos aula de novo, né? Segunda-feira às 9 horas, 9h10, né? Ok, pessoal, então por hoje é só. Bom final de semana para todos e na segunda a gente se encontra novamente.